Rei Grey alcançou a glória máxima em sua vida na Terra. Para se tornar um rei, era preciso ser o homem mais forte e inteligente do seu país, pois os países guerreavam entre si por meio dos seus soberanos, geralmente em duelos de combate corpo a corpo, mais ou menos semelhante ao filme Troia, em que, para poupar mortes, os melhores guerreiros de cada exército se enfrentavam para definir o lado vencedor. Em The Beginning of the End, o melhor guerreiro ganhava o título de rei. Uma história apenas sobre isso já seria algo magnífico, mas não é esse o principal foco da obra. Olá, meu nome é Ricardo, bem-vindo ao meu canal. No seu auge, Rei Grey morre, e depois tem um novo começo, renascendo em outro mundo, num continente de Digaten como Arthuluin. Para os mais íntimos, Art, filho de Arthuluin e Raedelin, ex-aventureiros. Dessa vez ele tem uma família, ao contrário da vida passada em que ele era órfão. A obra tem todos os elementos que normalmente compõem o enredo de um isekai, e que a princípio poderiam até soar como algo clichê, contudo, não é nada disso. É uma obra de uma profundidade surpreendente. Desde o nascimento, Arthur lembra de todo o conhecimento de quando ele era Rei Grey, e claro, isso se torna uma vantagem sobre os outros personagens. Isso normalmente faz parte dos enredos do gênero isekai, só que nessa obra ela ganha outros contornos, pois em um determinado momento ele utiliza esse conhecimento do passado, da outra vida que ele tinha, mas isso acaba gerando um grande problema no continente inteiro, o que ocasionou a morte de milhares de pessoas. Além disso, embora ele seja forte, evoluindo sobre os outros personagens rapidamente, ganhando várias habilidades, no entanto, não é suficiente contra os inimigos que ele enfrentará, tanto que ficamos na expectativa dele ficar mais forte e de ganhar mais habilidades, ou seja, mesmo sendo um mago quadrielementar, com vínculo com o dragão e com um legado poderoso, essa vantagem se torna praticamente inútil. Por exemplo, no início da obra, ele conhece Sylvie, um dragão. Nesse mesmo contexto é apresentado um dos antagonistas, que se mostrou ser muito poderoso. A obra tem um sistema de magia em que os magos de núcleo branco são os mais poderosos. Mesmo depois de Arthur alcançar esse nível, e com um monte de habilidade apelona, ele ainda não chega a ser páreo para esse antagonista, mesmo esse não sendo o mais poderoso dos inimigos. E olha que Arthur passou por um dos treinamentos mais torturantes que já se viu numa obra. Além disso, ainda que ele seja super inteligente, Arthur toma várias decisões erradas, algumas que acabam em tragédias monumentais e que ele não tem como reparar. Outro aspecto comum em obras isekais é o fato de haver uma heroína. E nessa obra temos uma heroína logo no começo, de outra raça, que acompanha o protagonista, e outras que se apaixonam por ele em determinados pontos da obra. Bom, todo bom isekai precisa de uma heroína, mais ou menos como Emilia de Re:Zero, que é uma meio-elfa. E nessa obra, temos Tesserality, que é uma elfa. Assim como muitos não gostam da Emilia pelo Subaru viver dedicado a salvá-la, assim também o nosso protagonista vive salvando Tessia de situações de vida ou morte. Mas pessoalmente eu gosto dela, pois sem ela não poderíamos apreciar um dos momentos de maior fúria e crueldade do nosso protagonista, e também não poderíamos dar início a um dos melhores arcos da obra. Também comum em isekais, o nosso protagonista se torna um aventureiro, ou seja, ele tem os momentos dele de exploração de masmorras para caçar monstros, encontrar tesouros e ao mesmo tempo ir se fortalecendo no processo. Isso se dá tanto no começo da obra, na Clareira das Feras, quanto centenas de capítulos depois, na exploração das Linktoms. Adianto que esse arco é simplesmente um dos mais incríveis da obra, pois um dos melhores personagens aparece, que é o nosso querido Reginaldo, e também a heroína mais amada atualmente, Caria. Também recorrente em obras isekais, temos o nosso protagonista indo para uma academia de magia, e lá ele se destaca. Aqui tem todos os clichês que se possa imaginar, como Arthur derrotando um professor. No entanto, a obra não é tão simplista e genérica a esse ponto, pois, no mesmo contexto, o mundo descobre que existe outro continente com possíveis inimigos. Também são apresentados os soldados mais poderosos de cada reino, conhecido como lanças, magos de núcleo branco, e é formada uma nova aliança entre humanos, anões e elfos, por meio de seus reis, o que antes parecia impossível pelo ódio que uns tinham contra os outros. Adotando essa nova política, a academia, que apenas aceitava humanos, passa a admitir elfos e anões. E os antagonistas da obra se aproveitam disso, pois vão disseminando as diferenças, principalmente de raça e classe, criando uma facção própria, o que vai acabando por provocar um caos na academia. Esses antagonistas são soldados de outro continente chamado Alacria,
que estão infiltrados por toda parte do continente, desde as camadas mais baixas da sociedade até as mais altas. Nesse contexto, o nosso herói descobre que o continente de Dikaten, onde estão as pessoas que ele mais ama, é palco de uma disputa política entre duas potências mundiais, Éfetos e Alácria. Aqui temos algo muito semelhante com o que acontece na Ucrânia atualmente. De um lado, a Rússia, uma potência mundial, utilizou apenas uma parte de suas forças armadas para invadir o território ucraniano, enquanto os Estados Unidos enviam armas e dinheiro à Ucrânia, treinando ainda alguns generais e agentes. Assim como os Estados Unidos e a União Soviética no passado, e Estados Unidos e Ucrânia atualmente não podem se enfrentar diretamente, com risco de haver a destruição do mundo, também não pode haver uma guerra direta entre Éfetos e Alácria, pois o resultado seria parecido. Éfetos tem Arto e no vínculo dele Sylvie como um trunfo para a guerra, providenciando seu treinamento e ao mesmo tempo municiando o exército de Dikaten com arma e conhecimento. Para mim, é nesse cenário que essa obra ultrapassa outras do gênero, principalmente com o que ocorre depois da Primeira Guerra. Ou vocês acham mesmo que Arthur se contentará em ser apenas uma peça nesse tabuleiro entre essas duas grandes potências? Por último, também é explorado o que motivou Arthur a ser reencarnado no continente de Dikaten. E até a vida passada dele tem repercussões na vida atual. E nesse mesmo contexto aprendemos sobre uma civilização antiga e seus conhecimentos, e também o motivo do seu desaparecimento. Isso que eu relatei é apenas 1% do que é essa obra, e que eu recomendo que todos leiam ou que acompanhem o Marroá. Se você considera que há outros isekais melhores, peço que deixe em seus comentários uma recomendação. Se você chegou até aqui, se inscreva, deixe seu like e compartilhe.